Ah, mas eu já tentei de tudo para tirar esse projeto do papel e nada dá certo. Eu tô quase desistindo. Poxa, mas é uma coisa que eu quero tanto e eu não sei como concretizar. O que que eu faço? Gente, vocês estão nesse dilema? Já aconteceu com você tentar de tudo para tirar um projeto do papel, para realmente realizar aquilo que você quer e o negócio não andar? Bom, então se isso acontece com você, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar 7 problemas que podem estar te impedindo de realizar o seu projeto e eu vou também te mostrar como superar cada um desses problemas. Bom, então vamos lá, gente. O primeiro problema mais comum é o seguinte: é você não ter a definição desse seu projeto. De repente você fala assim: ah, não, mas eu sei mais ou menos o que eu quero, né? Eu tenho ali uma ideia e tal. Primeira coisa, esse projeto está realmente no papel ou está mais na sua cabeça, né? Porque você tem que ter isso muito claro. Você tem que ter os detalhes, né? Por que que você tem que ter essa clareza? Porque daí vem aquela frase super conhecida, né? Para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. E em se tratando de tirar ideias do papel, de realmente concretizar algo, você vai ter que fazer um planejamento para isso. E para fazer esse planejamento, isso tem que estar muito claro, muito específico, tá bom? Já estou até um pouco aqui dando spoiler da segunda parte, que é como resolver cada um dos problemas. Já até falei um pedacinho da resolução do problema, tá bom? Então, voltando, o primeiro problema é a falta de clareza com relação ao seu projeto, tá? Vou agora para o segundo problema. Gente, esse segundo problema é algo que permeia várias áreas da nossa vida e, como não poderia ser diferente, também com relação aos nossos projetos, tá ali. Que é o quê? É o medo. O medo, gente, tem até um vídeo meu que é bem completo, falando praticamente o vídeo inteiro sobre o medo. Ele tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. O lado bom é que ele protege a gente, tem a parte mais primitiva do nosso cérebro, ela é feita mesmo para as funções de sobrevivência e lá dentro tem um mecanismo para ajudar a gente nessa questão de quando a gente tem algum perigo e a gente poder se proteger e tudo mais. Então, e é algo instintivo, né? Tem a ver com luta e fuga, uma série de coisas. Nesse vídeo eu falo bem claramente todos esses processos do nosso cérebro e tal, e lá vocês podem encontrar mais detalhes, não vou me aprofundar aqui. Mas o fato é que tem então esse lado bom de nos proteger, nessa parte mais instintiva, o que tem a ver nos proteger aí da morte, algo assim. Mas, em contrapartida, tem o outro lado que nos lasca, vamos dizer assim, que é o medo do novo, o medo de o que vai acontecer, ai meu Deus, será que isso vai dar certo? Então, assim, acabam surgindo vários medos quando a gente tá numa nova empreitada, né? Vai tentar ali uma nova empreitada, no caso, um novo projeto. Então, tem alguns medos ali que às vezes eles aparecem até meio que disfarçados, né? E às vezes é um pouco difícil da gente identificá-los. Então, quais são os medos mais comuns assim que podem aparecer? Pode aparecer um medo de julgamento, por exemplo. Então, poxa, o que as pessoas vão pensar quando começarem a ver que eu estou mexendo com isso agora, né? Então, que eu estou de repente tendo uma carreira totalmente diferente, que eu estou atuando em uma área muito diferente. Então tem isso que, querendo ou não, assim, às vezes a gente acha que a gente não tem medo de nada, né? Mas acontece muito de a gente ter ali aquele medo meio que escondido e que pode estar travando a gente, né? De colocar aquilo de fato para acontecer, sabe? Então, tem esse medo, né? Aqui voltando, tem esse medo do julgamento dos outros, o que vão pensar,
De repente é algo que você vai fazer que tem algumas pessoas que você conhece que não concordam com aquilo. Então, pode ser até um medo de se afastar das pessoas, é, ter que ter um círculo de amizades diferentes, porque você vai tratar com outras coisas, ou de repente você vai ter que se mudar, e você pode perder alguns relacionamentos, mas sei lá, tem de tudo, pode acontecer muita coisa, pode envolver muita mudança na sua vida e você pode estar com medo disso também. Tenho medo de fracassar, né? Então, assim, de repente você pode estar pensando, poxa, mas eu vou dedicar um monte de tempo, um monte de dinheiro para fazer algo que eu nem sei se dá certo. Quem me garante que vai dar certo? Então pode ter esse julgamento, pode ter esse medo aí, né? E então assim, tem todos esses medos aí que são problemas, porque eles acabam paralisando a gente de colocar as coisas em prática. E às vezes eles estão meio que escondidinhos ali, então é legal a gente dar uma olhada, né? E daí falando aqui do terceiro problema, só lembrando, eu vou primeiro falar dos problemas e depois como que a gente resolve cada um deles, tá bom? O terceiro problema que eu quero citar para vocês é o seguinte: falta de organização com relação ao tempo e com relação ao dinheiro. Por que isso é problema? Porque de repente a gente está ali reclamando, né? Poxa, o negócio não anda, o meu projeto, uma coisa que eu quero tanto, eu não estou conseguindo colocar em prática, tal. Só que você dedica tempo para isso? Você dedica dinheiro para isso? Né? Então, realmente, a falta de organização disso te atrapalha. Não tem como, né? Não tem como a gente colocar uma coisa totalmente nova que a gente quer realizar e não mudar nada ali na nossa vida, tá bom? Na nossa rotina e tal, né? Continuar gastando da mesma forma, sendo que eu preciso de um investimento para aquilo, fazendo todas as coisas, sendo que eu preciso de um tempo para realizar aquilo. Então, de fato, será um problema, será algo que vai afetar na realização do seu projeto, tá? O quarto problema que eu trago aqui para vocês é a procrastinação, a famosa procrastinação, e que muitas vezes eu acho que também é preguiça, né? Tem a parte da procrastinação, mas às vezes é preguiça mesmo, tá? E daí, então é aquilo, né? O que é procrastinar? É simplesmente a gente ir deixando. Ai, amanhã eu faço. Ai, depois eu faço. E muitas vezes tem uma série de desculpas, né? Que a gente fala, não, mas eu não tô tendo tempo para isso, eu tenho outras coisas que também são muito importantes e tal. Então, será que a gente também não tá dando desculpas para essa procrastinação, né? E às vezes é preguiça mesmo, às vezes a gente quer o bônus, mas não quer o ônus, né? Quantas vezes? Porque em geral é algo novo, é algo que vai nos tirar da nossa zona de conforto, da nossa zona conhecida, que eu gosto de chamar de zona conhecida, né? Então é algo que vai exigir um esforcinho aí, tá? E isso pode ser a causa da nossa procrastinação, tá? E às vezes até de uma preguicinha, falar, oh, sério que eu vou ter que fazer isso para chegar lá? Ai, 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 e agora? Né? Tem que fazer escolhas, tá bom? O quinto problema que eu quero trazer aqui para vocês é a comparação. Então, muitas vezes a gente se compara com outras pessoas, até porque hoje em dia tá muito fácil a gente se comparar com as pessoas porque tem as redes sociais, né? Então, e é tudo muito exposto, né? As pessoas expõem muita coisa da vida e tudo mais. Não estou julgando aqui, não estou falando que é certo ou errado, mas a gente tem acesso muito mais facilmente às informações do que, por exemplo, quando a gente era pequeno e tal, né? Eu, então, né, que já tenho quase 38 anos, então, realmente é bem diferente hoje em dia, né? A gente tem muito mais informação mesmo, né? Sobre a vida das pessoas e tal. E muitas vezes a gente se compara da seguinte forma: como que isso pode atrapalhar nossos projetos? A gente olha, de repente, um profissional de uma determinada área que a gente gostaria de atuar e a gente fala assim, ah, mas essa pessoa já tem muita experiência nesse ramo e tal, como que eu vou atuar nisso? Eu nem tenho experiência, ou eu tô conhecendo agora e tal, e daí, às vezes a gente pode se achar assim, até
muito inferior, né, sei lá, àquela pessoa, então tem isso de comparação. Ou então a gente fala assim, ah, mas aquela pessoa tá conseguindo realizar isso, esse projeto, né, sei lá, de repente você quer oferecer algum serviço ou quer atuar numa área X, e você fala assim, ah, mas para aquela pessoa é fácil, porque ela tem dinheiro, é uma pessoa que já tem muitos contatos, tem um network, então para ela é mais fácil, né? E isso faz com que aconteça essa comparação e meio que eu me fecho ali e aquilo pode me bloquear. Então, isso sim, realmente pode se tornar um problema para a realização do seu projeto. Então, fica bastante de olho, tá? O sexto problema que eu trago para vocês são as crenças limitantes. Bom, como o nome já diz, crenças, aquilo que a gente acredita, limitantes, porque está limitando a gente de seguir em frente, né? Como são formadas as crenças? As crenças são simplesmente tudo que a gente viu, ouviu, seja dos nossos pais, seja dos nossos amigos, seja quando a gente estava lá na escola, desde criancinha, o que a gente ouve, rádio, TV, enfim, o que a gente vê em filme, e tudo isso vai formando as nossas crenças, vai formando as nossas verdades. As religiões também trazem muito isso, só que tem algumas verdades que levam a gente para frente, tem algumas verdades que não levam a gente para frente. E muitas vezes o que a gente acredita vai contra ao que a gente quer realizar. Então começa a gerar ali um conflito interno, né? Poxa, mas como que eu quero realizar isso? Isso daqui vai contra o que eu acredito. Por exemplo, poxa, eu quero ter um projeto que eu vou ganhar dinheiro. Ah, mas a minha religião fala que eu não posso ganhar dinheiro. Dinheiro não é uma coisa boa, e agora? Né? Ou então assim, eu já ouvi a minha família falar que quem tem dinheiro não é uma pessoa boa. E agora? Né? Ou então assim, você quer realizar alguma coisa e você não conhece ninguém que já fez aquilo. Então você pode falar assim, nossa, mas não conheço ninguém que já fez isso, será que vai dar certo? Ou você conhece, mas é alguém que de repente tem uma realidade muito distante da sua e você fala assim, nossa, mas essa realidade, isso não é para mim, isso está muito distante, né? Quem sou eu para fazer isso? Então, são crenças limitantes. De repente você pode achar que é muito difícil. Poxa, mas essa área que eu quero atuar é uma área muito difícil, é uma área que pouquíssimos se dão bem. Ou de repente assim, ah, é uma área que paga muito pouco. Como que eu vou fazer isso? Tudo isso são crenças limitantes, tá? São crenças que estão te limitando, são coisas que estão atrasando o andamento do seu projeto, tá bom? Então, outra coisa para ficar bem atento. E por fim, o sétimo problema que eu vou apresentar aqui para vocês é a falta de foco. Então é muito comum a gente ter uma série de coisas para fazer e a correria toda e a gente não dedica energia para aquilo, né? Para aquela coisa que a gente de fato quer fazer, quer realizar. Porque querendo ou não, gente, a nossa energia, ela não é assim infinita, né? Ela tem uma finitude, né? Então, por quê? Porque, puxa, a gente é ser humano, né? A gente se cansa. O que costuma acontecer é, eu vou fazendo tudo que está no automático e daí eu falo assim, o tempo que sobrar aqui, eu faço aquilo relacionado ao meu projeto, digamos, né? E aí a gente não tem energia para fazer aquilo, porque a gente já trabalhou muito, já estudou muito, já cuidou, sei lá, da casa, já fez uma série de coisas, e daí a energia já se foi, né? A nossa energia ela tem a finitude assim, sabe, durante o nosso dia e a gente pode ver isso nitidamente. Eu comecei a perceber isso para mim assim mais claramente ultimamente, né? Porque tinha algumas coisas que eu falava assim, poxa, mas nossa, eu tô muito cansada, eu não consigo realizar isso agora, né? E daí, enfim, depois eu vou, agora que a gente vai entrar na parte de como eu fui resolvendo cada uma das coisas, né? Mas o fato é, realmente a gente tem que ter o foco, né? O foco, sem ter foco, a gente não vai conseguir evoluir nesse projeto.
exatamente porque a gente precisa focar as nossas energias naquilo, não só o dinheiro, não só o tempo, mas a energia vital mesmo. Então agora aqui entrando nas resoluções, vamos resolver tudo isso, vamos colocar esse projeto para andar de uma vez por todas aí, chega de desculpa, acabou, vamos que vamos. Então olha lá, primeiro problema que eu citei lá, a clareza do que você quer realizar, tá? Então, você precisa saber o que você quer exatamente, se for um serviço que você quer oferecer, se for até assim, sei lá, a compra de um imóvel, se for você quer se realizar numa carreira diferente, você quer fazer um movimento bem diferente na sua carreira, enfim, qualquer que seja o projeto, você tem que colocar o máximo de detalhes possíveis, descrevendo esse projeto, sabe? O que é esse projeto exatamente? Onde que isso aconteceria? Se de repente você precisaria de pessoas para te ajudar nisso, qual que é o recurso que você precisaria para fazer isso? Em quanto tempo você está pensando em concretizar isso? Tudo isso, o máximo de detalhes possíveis, tá? Qual que é o objetivo disso? Tá bom? Onde você quer chegar com isso? Tudo. Coloca o que você puder. Por quê? Porque a partir disso você vai conseguir aí sim estabelecer macroetapas que tem a ver com esse seu projeto, né? Então, assim, etapas grandonas, né? Quando eu falo das macroetapas. E aí sim, a partir desses blocos, né? Você pode ir atribuindo tarefas, funções, fazer um planejamento com relação a isso, tá bom? Mas, de fato, tem esses passos anteriores, que é da clareza do que você quer. O que você quer, quando você quer, quais são os recursos que você precisa para realizar isso, você precisa de pessoas, você precisa de equipamentos, enfim, lista tudo, tá bom? Isso vai te ajudar bastante. Bom, e aqui eu vou falar para vocês sobre o segundo problema, né, que a gente citou, que foi o medo. Então, o medo é algo que ele tá presente mesmo, vamos tirar esse medo daí. Assim, a gente não pode negar que ele existe, a primeira coisa, né? Então é melhor a gente reconhecer que ele tá ali, que existe ali um medinho, né? Às vezes eu falo assim, eu tenho dificuldade às vezes de reconhecer, né, que eu tô com medo e tal. Aí eu falo assim, eu acho que eu tô com receio, mas é o medo, tá? Então você pode até dar outro nome, mas é legal identificar, porque daí você consegue trabalhar isso e superar. Bom, quando vinha assim, né, os medos e tal, o que eu fazia? Eu começava a me inspirar em pessoas em cases de sucesso, em pessoas que conseguiram aquilo que eu queria, né? E até assim, pensando em inventores, por exemplo. Então assim, imagina Thomas Edison, que falhou 2000 vezes até conseguir inventar a lâmpada, né? É o que o pessoal fala, não sei se é exatamente esse número aí, né? Mas quando a gente coloca aí nas pesquisas aparece isso. E tem várias outras invenções, né, que a gente vê que os inventores eles tentaram inúmeras vezes, assim, pelo menos 100 vezes, 100 tentativas até aquilo dar certo. Então, a caminhada rumo a algo novo, rumo a algo que a gente quer realizar e que é totalmente diferente de tudo que a gente já fez, é claro que tem muito aprendizado, tem cair, levantar, né? Tem perrengue, tem nervoso, tem às vezes vontade de desistir no meio, tem tudo isso, mas é normal, né? Todo ser humano que tá de repente numa empreitada nova, assim, de repente oferecer algo que nunca ofereceu, ir para um trabalho novo, se mudar de país ou abrir uma empresa nova, algo assim, sempre vai ter tudo isso, né? E até falando assim de empresários e tal, é muito comum muitos empresários quebrarem algumas vezes antes daquele negócio evoluir mesmo, né? Então, tem uma série de coisas nesse sentido que acontecem. A gente acaba vendo muito só
às vezes como a pessoa está hoje, mas a gente não sabe o que aconteceu, os perrengues que a pessoa passou para chegar até lá, né? Então, eu gosto muito de ver assim as histórias de grandes empresários, de grandes nomes, grandes inventores, né? Isso inspira muito a gente, porque daí ali é caso real, é perrengue real, e é maravilhoso ver isso. Uma outra coisa também que é legal a gente pensar assim, é, muitas vezes a gente tem aquele medo, né, de seguir, porque, mas o que vai acontecer? Mas daí se você pensar assim, ó, mas como que tá minha vida hoje? Eu tô totalmente satisfeita, tô feliz. E esse projeto que eu queria tirar tanto do papel, que de repente já tá ali há 5 anos, sei lá, 10 anos, 2 anos, enfim. Será que não corre o risco de, se você não fazer nada, passar mais 5 anos, mais 10 anos, e você olhar para aquilo e falar assim, poxa, poderia ter feito alguma coisa e não fiz? E daí assim, tem também algumas ideias que a gente tem, e fica só na ideia, às vezes não tá nem no papel, né? Que passa o tempo, porque assim, você fica com medo, né? E fala assim, poxa, mas, nossa, se eu inventar isso aqui, vão me chamar de doida, né? Quem que vai comprar isso? Acho que só eu que tenho essa necessidade. De repente você acha que tem uma necessidade ali que só você tem, né? E aí, passa um tempinho, você vê aquilo. Aí você fala, putz, por que que eu não coloquei isso em prática? Olha lá, ó, estaria rica, estaria milionária. Por que que eu não fiz isso? Ainda estaria feliz, olha só. Então, é bem legal a gente fazer esse exercício de assim, eu tô com medo de seguir com esse projeto, mas e aí, eu vou ficar mais quanto tempo com isso engavetado? Será que não é melhor eu tentar do que eu, de repente, pensar, poxa, eu poderia ter tentado e ficar com aquilo na cabeça e ficar triste e amargurado, né? Passar o tempo ali e falar, poxa, mas eu queria tanto ter seguido nisso, eu não segui, né? Ficar frustrado. O que é melhor? Né? Tá bom? Então, com relação ao medo, essas são as minhas dicas. É isso que me ajudou também a superar cada um dos meus medos nesse sentido. Essa parte do julgamento também. Gente, eu ouvi um negócio que eu achei super legal, que é assim, às vezes a gente fica, né? Ai, mas o que é que vão pensar? O que é que vão pensar se eu fizer isso e tal? E aí eu ouvi uma pessoa falando o seguinte, né? Olha, vocês estão com medo do que vão pensar? De verdade, você acha que você é o centro do mundo? Né? Você acha que ninguém tem nada para fazer? Todo mundo está observando o que você faz, a sua vida, né? Então eu achei muito legal isso. E é bem isso, né? Então, além do fato que assim, putz, quem paga meus boletos? Dane-se, entendeu? Deixa eu ser livre, né? Tem isso também, assim, de as pessoas não estão preocupadas com nada. Você também não é o centro do universo. Sabe assim, a gente não é o centro do universo, né? Não é bem assim. Então essas são as dicas para a superação aí desse problema do medo. Poderia ficar falando mais um monte de coisa aqui, mas já tem um vídeo meu no canal que fala só sobre isso, uns 40 minutos. Então eu vou parar por aqui, porque senão eu vou falar aqui até amanhã sobre o medo, tá bom? O outro problema, gente, que tem, que é o terceiro problema, é o seguinte, a falta de organização com relação ao tempo, com relação ao dinheiro. Eu também tenho vídeos que eu falo bem detalhadamente como que a gente pode se organizar melhor para ter mais tempo, ter mais dinheiro, para conseguir realizar o que a gente quer, né? Então a gente tem que fazer uma organização das finanças de forma que sobre ali um valor mensal ou você reduz de alguma forma, sabe, para ter aquele valor que vai ser destinado ao investimento que você precisa para aquilo que você quer, né? Se de repente não tem investimento no projeto, melhor ainda, tudo bem. Mas às vezes até para uma mudança de carreira, alguma coisa, às vezes você quer fazer um curso, quer fazer um mestrado, quer fazer uma formação, quer estudar no exterior, quer fazer um idioma e merece sim, né, uma reserva um pouco maior. Então tem que de fato ter essa organização, reservar aquele dinheiro para
que aquele projeto possa andar. Senão nunca vai andar, nunca vai sobrar. Se a gente falar assim, vou gastar no mês aí, o que sobrar eu reservo para aquilo. Meu, não vai sobrar, entendeu? É fato, é fato. E a mesma coisa com o tempo. Então, a vida é corrida, a gente faz um monte de coisa, tal. Se a gente não colocar ali na agenda, de repente, alguns minutos para executar aquilo que a gente quer, né, que tem a ver com aquele projeto e tal, já atrelado às tarefas que você colocou lá na delimitação do seu projeto, né, todo aquele detalhamento e tal, as frentes que tem a ver com para a realização do projeto, então de verdade vai ficar bem complicado, tá? Então realmente é importante ter esse planejamento do tempo que você vai dedicar para isso e dos recursos financeiros, né, que você também vai dedicar para isso, tá bom? Isso é primordial para que aquilo saia do papel. Agora falando aqui do quarto problema, procrastinação, preguiça. Gente, isso eu acho que todo mundo tem, em menor ou maior proporção, mas a gente acaba tendo de alguma forma, né? A gente acaba às vezes até se sabotando ali e procrastinando algumas coisas que a gente precisa fazer. Então, o que tem me ajudado nesse sentido é o seguinte: pensar não exatamente naquela tarefa que você precisa fazer, naquela coisa muitas vezes chata que você precisa realizar, mas focar no resultado. Então, como que eu vou me sentir quando eu alcançar isso? Como que eu vou me sentir quando terminar o dia e eu falar assim, putz, consegui fazer isso. É muito bom, é muito gostoso. Vai ter uma descarga de dopamina, né? Serotonina que vai te fazer sentir super bem, tá bom? Então, o foco tem que ser nisso, tem que ser no resultado e pensar que nem sempre a gente vai fazer o que a gente quer para alcançar aquilo que a gente espera alcançar. Muitas vezes a gente tem que fazer algumas coisas que não são lá tão legais, mas pensa que tem muita coisa que é por um tempo determinado e que vale o esforço, né? Imagina a sua alegria de conseguir ter chegado naquele lugar e falar assim, putz, consegui, fui capaz e tal, sabe? E acreditar em si, falar, é possível, tá bom? Então tem que ter essa motivação interna mesmo, para a gente conseguir superar cada dia a vontade de não fazer aquilo que precisa ser feito. Não adianta a gente esperar apoio nem nada disso, o apoio tem que vir da gente mesmo, tá bom? Isso vai ajudar bastante. Quinto problema, comparação. Gente, toda vez que a gente se compara, a gente perde, né? E nesse sentido eu tô falando uma comparação assim negativa. Então, a gente pode se comparar a alguém e se sentir inferior por causa disso, né? Poxa, a pessoa já está lá em cima, eu ainda não. A pessoa já tem isso e aquilo, já realizou tal coisa e a pessoa realizou o que eu gostaria de realizar, mas a pessoa tem de repente mais dinheiro do que eu, mais contatos, mais experiência. Bom, eu acho que assim, quando a gente for se comparar, existem duas coisas importantes que a gente tem que ter em mente. Porque a comparação ela existe mesmo assim, ela acaba existindo. Mas quando vier esse pensamento de comparação, duas coisas que ajudam são a gente tem que se comparar com a gente mesmo. Qual que é a nossa história? Onde a gente estava? Onde a gente está hoje? Quem a gente é como pessoa? Sabe? Quanto que a gente evoluiu? Essa é uma comparação real, é uma comparação justa mesmo, porque a gente está comparando com quem a gente era e com quem a gente está se tornando, né? Então, uma comparação ali muito mais justa. Quando a gente se compara com alguém, nesse sentido assim de essa comparação que faz a gente se sentir inferior, a gente perde. Por quê? Porque sempre vai ter alguém que é melhor que a gente, sempre tem alguém que é, sei lá, mais bonito, mais rico, mais inteligente, sempre vai ter, entendeu? Assim como o contrário também é real, né? Então, o que acontece é que é uma coisa que a gente tem que meio que parar de fazer isso, de verdade, porque não vai levar a gente pra frente. Se for pra gente se comparar com alguém que seja assim
mas como uma inspiração, sabe? Poxa, se tal pessoa chegou lá, eu também vou chegar, né? E é isso, e pegar isso como inspiração somente, não como aquele sentimento até meio de baixa autoestima, sabe? Ai, quem sou eu e tal, como que eu vou realizar isso? Não, esse pensamento de fato não vai te levar para frente, tá bom? Bom, gente, com relação às crenças, as crenças limitantes, que é o sexto problema que eu citei para vocês, a gente tem que ter em mente o seguinte para superá-las. Eu vou falar assim um conceito que ajuda e vou também falar um exercício, tá? Eu ouvi uma frase do professor Hélio Couto, que é um estudioso que eu gosto muito, 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 que ele fala o seguinte: o mapa não é o território. Para mim fez todo sentido, assim, todo sentido. Por quê? Nem tudo aquilo que a gente vê, ouve e lê é a realidade. A nossa realidade ela está sendo formada a partir disso. Então, de fato, um mapa, uma visão de alguém, né, que fez ali aquele caminho. Não é o território, não é tudo que existe. Então, de repente, não é porque alguém não conseguiu alguma coisa que você não vai conseguir. Não é porque deu errado alguma coisa para alguém que para você também vai dar errado, sabe? A gente tem que sempre ter as crenças que levam a gente para frente, não as crenças que levam a gente para trás, tá bom? E com relação a como superar de repente essas crenças limitantes, eu vou passar um exercício que tem a ver mais com a autoestima mesmo, tá? E são algumas afirmações que eu faço todo dia e que me ajudam muito, muito, muito. Eu medito tal, e daí ao final eu começo a fazer algumas afirmações do eu sou, porque a palavra tem muito poder, né, gente? Então, toda vez que você falar eu sou, fala algo positivo. Não fala algo negativo, porque aquilo vai se impregnando em você cada vez mais, tá bom? Então, assim, eu sou capaz, eu sou inteligente, eu sou linda, eu falo tudo. Eu sou linda, eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou incrível, eu sou forte, eu sou realizadora, eu sou um sucesso. E fala, e fala, e fala, e fala, e fala muita coisa nesse sentido. E fala sentindo aquilo, sabe? Não é só falar eu sou feliz. Acho que não, não adianta, gente, não vai adiantar nada, tá? Então, assim, sentindo mesmo, né? Sentindo aquilo vindo ali do seu coração, sabe? Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, e vai falando uma série de afirmações, eu sou. E que isso é tão legal que muda até a energia do seu dia. É maravilhoso. Tenta, faz, parece bobeira, mas muda muito, 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 tá bom? Então, isso com relação às crenças limitantes. E daí, gente, por que que essa parte de crença limitante, ela é um problema, né? Simplesmente, gente, porque como você vai conseguir realizar alguma coisa se você não acredita que você é capaz? Então, assim, você não vai conseguir nem passar confiança para as pessoas. Você não vai ter nem a energia necessária para fazer aquilo, sabe? Então vai ser bem complicado mesmo, tá? Então, assim, é importante você acreditar que é possível, ter essa crença positiva que é possível. E é possível, gente. E é possível. A gente sempre tem inúmeros exemplos de pessoas que conseguiram algo que você quer ou parecido com o que você quer. Então, por que você não pode conseguir? Né? Tá bom? Então, fica com isso na cabeça, tá? Essa crença tem que ser uma crença positiva, uma crença que te leva para frente, não que te limite, tá bom? E daí a gente vai aqui para o último problema, que é o seguinte, gente, a falta de foco. Foco é uma coisa complicada mesmo, né? E aí tem algumas coisas que me ajudam a ter mais foco. Eu falei, quando eu descrevi a falta de foco, eu entrei mais na parte de energia, né? Da gente ter a parte de ter mais energia e tal. E daí assim, então
com relação a essa parte de ter energia para realizar o que a gente quer, né? Assim, colocar direcionar a energia, eu diria para você ver qual período de repente você consegue ter mais energia do dia, né? Para fazer aquilo e não deixar por último. Não deixar a última coisa do dia, porque senão vai acabar que você não faz. Então tem que ser uma coisa que você vai precisar priorizar para conseguir dar foco, tá bom? E outra coisa, falando assim, da parte de foco, concentração, né? Eu faço algumas coisas que me ajudam bastante, tá? Parece que fazendo isso assim, eu entro num túnel do foco ali que ninguém me tira, eu fico ali até... Então me ajuda bem, que é o seguinte... Bom, primeiro, eu desligo as notificações do celular. Antes, eu desligava totalmente o celular, tá? Mas aí eu pensei, poxa, de repente, meu pai, minha mãe, alguém aí tá precisando de alguma coisa e uma coisa aí de vida ou morte e tal, e tá me ligando, então é melhor eu deixar o celular, só tirar as notificações. Então é isso que eu faço. Pego o celular, tira todas as notificações, tá? Em geral as pessoas acham que eu sumi, que eu não respondo, não sei o que. Provavelmente eu tô ali me dedicando para alguma coisa que para mim é extremamente importante e que eu não posso sair do foco. Então é isso que eu faço. E aí, para não correr o risco, além de tudo, eu deixo o celular meio distante, para não correr o risco de eu querer virar o celular e ver o que chegou ali de mensagem, alguma coisa, sabe assim? Isso me ajuda super. Mesmo, gente, mesmo, me ajuda demais. Tem algumas outras coisas que eu faço que também me ajudam, que é assim, se eu tenho uma tarefa que eu sei mais ou menos quanto tempo dura, então eu falo, bom, as próximas, sei lá, 3 horas eu vou fazer só isso. E daí eu desligo a notificação, às vezes eu coloco algum fone de ouvido se tiver barulho no ambiente, alguma coisa assim, mas eu fico ali aquele período fazendo aquilo. Ou então, se é uma coisa que demora mais e eu não sei exatamente quanto tempo e é uma coisa extremamente importante, eu falo assim, eu vou fazer isso até eu terminar. Pode durar 2, 3, 4, 5 horas, eu vou fazer isso, eu vou terminar isso hoje. E daí isso me ajuda muito. Tá? E a sensação ao final é maravilhosa, porque você fala, puta que pariu, consegui fazer isso, deu certo, sabe assim? Normalmente é um negócio mais trabalhoso, mas é uma sensação muito boa, né, de conseguir ter feito mesmo. Bom, gente, então é isso. Para finalizar aqui, hoje eu passei para vocês nesse vídeo os 7 problemas que normalmente te impedem de tirar o seu projeto do papel, e daí eu fui dando algumas soluções para cada um desses problemas. Eu espero que tenha ajudado vocês. Desejo muito boa sorte nos seus projetos. Vai com fé, planejamento, segue esses passos que com certeza as chances de tudo ser realizado é muito maior, tá bom? Então, boas energias para a realização dos seus projetos e até a próxima!